Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma mensagem da época de quarentena aqui em nosso país. Hoje, nesse domingo que a mensagem está indo ao ar, nós estamos quase completando 3 meses sem os cultos presenciais aqui onde estou gravando. O nosso último culto aqui em nosso local de culto aconteceu exatamente no dia 15 de março. Nós, claro, não tínhamos ideia de que, não imaginávamos que tudo isso ia demorar tanto tempo. Ainda, inclusive, nem há uma previsão de quando nós poderemos voltar. Nós já temos nesse ano mais tempo em quarentena do que tempo de vida normal. Enfim, uma série de coisas acontecendo. Eu sei que vocês têm acompanhado isso através da TV, da internet, mas o nosso desejo nessas mensagens que são gravadas é que você possa acompanhar um pouco disso que está acontecendo, disso que nós temos passado, temos vivido e temos sofrido, à luz da palavra de Deus. Essas mensagens que estão sendo gravadas são mensagens, como você tem notado, diferentes daquelas que costumeiramente nós fazemos em nossa comunidade. Nós sempre pregamos em série de mensagens. A última que nós fizemos foi sobre família no mês de março. E depois disso, nós decidimos que nós faríamos mensagens pontuais, cada semana a partir de um tema, de um texto, não de uma série específica, porque nós queríamos desafiar você, através de textos bíblicos, a enfrentar essa quarentena, essa pandemia, com a visão do Evangelho, da Palavra de Deus. Então, o que nós temos produzido é algo semanal, a partir da perspectiva do que nós temos enxergado, vivenciado, analisado, e eu espero que você ouça isso com muita atenção, com muito carinho, e que de alguma forma essa palavra também nessa semana seja usada por Deus para falar ao nosso coração, para alimentar a nossa vida, para cuidar de nós, assim como Deus tem feito em todos os dias. O texto de hoje, para isso, é o texto de Lucas 24, do versículo 36 ao versículo 49. Lucas 24, de 36 a 49. Esse texto, antes de nós irmos para ele, é um texto que está na sequência do texto que nós analisamos na nossa última live, na última quinta-feira, que era o texto que fala dos discípulos a caminho de Emaús e tendo um encontro com Jesus nesse caminho. Eles não reconheceram Jesus, pelo menos não a princípio, deram uma bronca em Jesus, dizendo: você é o único visitante que está aqui na região de Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos. Quais eram os últimos acontecimentos? Era a morte e a notícia que começava a se espalhar de uma possível ressurreição de Jesus. E no texto anterior, quando os discípulos estão indo a caminho de Emaús, uma aldeia a 11 quilômetros de Jerusalém, eles estavam conversando sobre isso, e Jesus tinha chegado para eles e perguntado: olha, vocês estão conversando sobre o quê? E por isso eles falam: olha, como assim conversando sobre o quê? Não se fala de outra coisa nessa região do que a não ser da morte de Jesus. Nós achávamos, inclusive, que ele era o Messias, mas já faz 3 dias que ele morreu e basicamente o sonho acabou. A bem da verdade, algumas pessoas estão falando por aí que ele ressuscitou, mas sabe como é que é? Uma história complicada. Aí Jesus diz: puxa, como é difícil, vocês demoram a acreditar, a crer na palavra de Deus. Aí Jesus prega para eles. Mesmo assim, eles têm dificuldade para reconhecer que é Jesus. Só depois de um bom tempo, quando eles estão numa casa que eles tinham chegado para dormir, e Jesus parte o pão, que eles reconhecem Jesus, aí Jesus simplesmente some. E aqueles discípulos vão até os outros discípulos que estão em Jerusalém e contam: olha, nós também vimos Jesus, acho que ele ressuscitou dos mortos. Então, o contexto do texto que nós vamos ler hoje e meditar hoje é exatamente esse.
em que o mundo, pelo menos aquela região, está em polvorosa com a notícia de uma possível ressurreição após a crucificação de alguém muito importante naquele tempo. E então, o versículo 36, Lucas 24, a partir do versículo 36, diz assim: enquanto falavam sobre isso, sobre todos esses acontecimentos, o próprio Jesus apresentou-se entre eles. Eles estavam reunidos ali em Jerusalém, a portas fechadas. Então o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. E imagine como está o coração desse pessoal. Eles estão reunidos num local e eles agora estão recebendo várias notícias de várias fontes diferentes de que Jesus tinha ressuscitado. Isso depois de passar por uma semana extremamente corrida, estressante, cansativa. Jesus tinha chegado em Jerusalém, ele tinha feito parte daquela entrada triunfal em que as pessoas diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ele tinha brigado no templo, ele tinha discutido com as autoridades religiosas, ele tinha participado da ceia com seus discípulos, ele tinha sido preso, ele tinha sido torturado, ele tinha sido condenado, ele tinha sido crucificado, eles tinham passado pelo sábado de angústia, de total desesperança. Depois veio o domingo e as primeiras notícias da ressurreição começam a acontecer, e aí começa uma nova semana, segunda-feira, terça-feira, chega esse momento em que o coração dos discípulos de Jesus está cheio de uma série de notícias, algumas um pouco desencontradas. O ponto é, esses homens estão vivendo nos últimos dias um estresse, uma loucura que eles jamais imaginariam viver. Eles estão passando por uma carga emotiva que faria com que qualquer um deles tivesse pressão alta tranquilamente e facilmente. Eu acho, inclusive, que alguns desses discípulos de Jesus, se fossem fazer uma visita ao médico e fazer um check-up, seriam internados imediatamente. Iam ter que tomar um antidepressivo, iam ter que tomar atenolol, iam ter que tomar alguma coisa para dar uma sossegada no coração. É por isso, então, que Jesus, a primeira coisa que Jesus diz, quando definitivamente aparece para os seus discípulos, no meio dessa bagunça toda, no meio de toda essa carga emotiva, é: gente, paz sobre vocês. Jesus está dizendo: sosseguem, tenham calma. Olha, a gente não vai conseguir conversar se primeira coisa, vamos respirar. É aquela imagem, os pais e mães que estão assistindo sabem disso. Às vezes as crianças estão em casa, aquela bagunça, começam a falar um pouco mais alto, um pouco mais alto, um pouco mais alto. Daqui a pouco uma grita dali, outra grita de lá, aquela bagunça toda, até que chega o pai e diz: gente, parou, silêncio. Jesus tinha feito isso num outro texto que nós já falamos várias vezes, quando a tempestade está se abatendo sobre os discípulos e Jesus está simplesmente dormindo no barco. O barco está prestes a virar por causa do vento, das ondas, e aí eles dizem para Jesus: Jesus, a gente está prestes a morrer e o Senhor está aí dormindo. Aí Jesus levanta e ele diz à tempestade, aos ventos: silêncio, parou. É o que Jesus está dizendo para esses homens nessa situação: paz sobre vocês. Vocês estão precisando de paz. Aparentemente, vocês não compreenderam que eu nunca perdi o domínio sobre todas as coisas, sobre absolutamente tudo que existe, tudo que há. Sosseguem. Pensem o quanto nós estamos precisando ouvir Jesus dizer isso para o nosso coração nessa época. Depois de 3 meses de quarentena, de pandemia, notícias de mortes que vão aumentando. Aqui em nossa cidade mesmo, aqui em Piracicaba, o número de casos na última semana que aumentou muito, número de óbitos aumentando, e aí nós ficamos naquela angústia, naquele desespero, naquela tensão de não saber efetivamente quando a vida vai poder voltar a uma certa normalidade,
se deve abrir, se não deve abrir, quem está no grupo de risco, quem não está no grupo de risco, se nós expomos ou não expomos a nossa família, tudo isso junto, até que vem Jesus e diz: paz sobre vocês. É óbvio que também, a primeira coisa que nós iríamos dizer para Jesus é: Jesus, como assim paz sobre nós? É possível ter paz num momento como esse? Aí Jesus diz: depende de quem vocês acham que está no controle de todas as coisas. Sempre que seres humanos acham estar no controle de alguma coisa, eles não têm paz. E sempre que seres humanos reconhecem que Deus está no controle de todas as coisas, que Jesus está cuidando da sua igreja e que o Espírito está conduzindo a igreja de Jesus na história, nós passamos a ter uma paz que é uma paz que muita gente não compreende. Uma paz que Deus nos dá, uma paz que nós às vezes não conseguimos nem explicar porque temos, mas temos. Então Jesus diz: paz sobre vocês, sosseguem. O texto vai continuar dizendo assim a partir do versículo 37. Eles ficaram assustados. Jesus acabou de dizer paz e eles ficam assustados. E com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Esses caras aqui, eles têm essa crise, né, eles têm crise com fantasma, Os discípulos de Jesus, se pudessem chamar os caça-fantasmas, chamariam várias vezes. Quando Jesus estava andando sobre as águas, vindo em direção a eles no meio do mar, eles também ficaram com muito medo e começaram a gritar, aterrorizados, porque eles achavam que era um fantasma. E aqui de novo, então Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Uma coisa que nós precisamos nos lembrar é que todo mundo, eu, você, qualquer pessoa, todo mundo é um pouco Tomé. Sabe Tomé, aquele discípulo que disse assim: não, se eu não vir e não tocar nas suas feridas, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. Isso não é privilégio só de Tomé, porque olha para o texto que nós acabamos de ler. Todos os discípulos estão com medo, estão assustados, porque eles estão vendo Jesus, mas estão achando que é um espírito, uma espécie de fantasma. Então Jesus diz: gente, viu? Parou, vamos parar com essa frescura aí. Podem tocar aqui, vejam as minhas feridas, podem tocar no meu corpo. Se vocês precisam disso para acalmar o coração, está aqui, eu estou me oferecendo a vocês. Todo mundo é um pouco Tomé. Todo mundo tem aquele momento em que vai pensar assim: mas eu não estou vendo Jesus no meio dessa angústia que eu estou passando. Eu não consigo ver Jesus no meio da minha enfermidade. Eu não consigo ver Jesus quando a gente perde alguém na nossa família. Eu não consigo ver Jesus quando o meu emprego simplesmente evapora. Eu não consigo ver Jesus quando estou trancado em casa, quando eu não posso sair. Eu não consigo ver Jesus quando os meus filhos não podem ir para a escola. Eu não consigo ver Jesus quando o mundo está em polvorosa e há uma discussão política absurda. Eu não consigo ver Jesus. Eu não vejo Jesus na pandemia. Eu não o vejo. No entanto, o fato de nós não conseguirmos enxergar não determina a presença ou não presença de Jesus. Os discípulos não conseguiam enxergar Jesus, e a história dos discípulos no caminho de Emaús mostra isso, mesmo com Jesus a um palmo de distância do nariz de cada um deles. Mas Jesus estava lá. A nossa descrença nunca vai determinar de maneira efetiva a presença ou não de Deus. No entanto, nós precisamos urgentemente, talvez fechar esses olhos e abrir os olhos do nosso coração para começar a enxergar a presença de Deus em todos os momentos, em todos os lugares, acompanhando a nossa caminhada. Jesus disse para os seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século da história. Jesus está conosco. Quando a pandemia fica mais forte, Jesus está conosco. Quando você, por estar em casa fechado,
começa a se angustiar, Jesus está com você. Quando você começa a olhar para o seu emprego e pensa, eu não sei o que vai ser do meu trabalho no futuro, Jesus está ali e Ele sabe. Quando nós olhamos para a situação no nosso mundo todo e pensamos, nós teremos muitos problemas pela frente, Jesus ainda conduz a história, Jesus ainda está presente. A partir do versículo 40, o texto diz assim: tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, dizendo, está aqui, gente, está aqui. Abram os olhos para enxergar. Jesus, durante muitas das suas mensagens pregadas aos seus discípulos, tinha dito, quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. É interessante como, no meio de muitas situações da vida, Deus simplesmente se diverte. Porque Jesus olha para eles e pensa, esses caras estão achando que é um fantasma. Então como é que eu vou provar para eles que eu não sou um fantasma? Olha, é simples, em tese, fantasma não come. Porque o fantasma, como ele não tem... A gente já viu isso, produção, qual era o desenho que... Gasparzinho, o Fernandão está aqui, nosso assessor para assuntos dos anos 60. Não come, porque o fantasma... Como é que funciona? Vamos explicar aqui para você. Como é que funciona? O fantasma, se ele põe um pedaço de comida na boca, o que acontece? A comida cai no chão, porque ele não tem corpo, né? Vocês já viram isso? É igual aquelas imagens do pessoal que levava rajada de tiro naqueles desenhos instrutivos. Aí ele ia tomar uma água, os tiros, a água ia saindo. Não sei se vocês lembram disso. Fernandão, que desenho é esse? O Máscara? Não, e não é o Máscara do Jim Carrey, essa coisa mais a pica-pau, uma coisa mais old school, eu diria. Então Jesus olha para esses caras e pensa assim, eu vou ter que provar para esses caras que eu não sou um fantasma. Aí Jesus vê que lá tem um pedaço de peixe assado, Jesus não é vegano. Aí ele fala assim, vocês vão experimentar ali aquela piapara. Jesus estava ali porque essa história aconteceu meio que na Rua do Porto. Ele vê aquela piapara assando, aí ele fala, não, vocês não tem nada para comer aí? Aí deram um pedaço de peixe para ele, e ele comeu na presença deles. Agora, imagina a cara dos discípulos olhando assim, vamos ver isso daí, vamos ver se esse peixe aí vai cair no chão, se não vai cair no chão, vamos ficar olhando, um monte de marmanjo reunido, analisando um outro cara comendo para ver se aquele cara que está comendo um peixe na frente deles não é um fantasma. O senso de humor de Deus é espetacular. Jesus come quando todo mundo perde a fome. Porque quando você está muito espantado, com uma alegria excessiva, um misto de tristeza, espanto, alegria, tudo isso, você perde a fome, a gente perde a fome. É aquela adrenalina que está no corpo da gente, não permite que a gente pense em qualquer outra coisa que não seja aquela respiração ofegante, aquela coisa toda. Aí Jesus diz, olha, enquanto vocês estão aí nervosos, enquanto vocês aí não têm fome, está tudo cheio de adrenalina, eu vou sentar e vou comer um peixinho aqui, vou tomar um negocinho aqui, um peixinho, comer uma salada, pedir um cuscuz, o que mais que ele podia ter pedido ali para um pirãozinho, cuscuz, pirão, um arroz branco, uma piapara. Jesus está ali. E enquanto nós estamos extremamente nervosos, angustiados, Jesus está comendo, dizendo para a gente, senta aqui para comer também. Senta aí. Mas Jesus, e tudo o que está acontecendo? Calma, sossegue, eu sei o que está acontecendo. Senta aí para comer. É o mesmo Jesus que dorme na tempestade. Como assim dorme na tempestade? Porque para nós parece desleixo dormir na tempestade e comer quando todo mundo está nervoso. Mas isso não é desleixo, isso é confiança. Jesus está dizendo, confiem em Deus. Confiem.
Lógico que isso não tira de nós a responsabilidade de fazer o que é necessário fazer quando depende das nossas forças. Mas é muito enganoso imaginar que o nosso trabalho, o nosso esforço vai mudar a história como um todo. Isso pode acontecer se Deus usar a nossa vida, porque tudo depende dele. Então, paz sobre vocês. Versículo 44 e 45, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Gente, eu já tinha avisado que isso ia acontecer. Eu não sei por que vocês estão nervosos desse jeito. Calma, isso ia acontecer. O que a meu respeito, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E eu acho que nós temos duas orações que precisamos fazer nessa época. A primeira é: Senhor, dá-nos entendimento. Senhor, ajuda-nos a entender, porque no meio de tudo isso, nós estamos ouvindo muitas vozes e estamos falhando em ouvir a voz do Senhor. Então, Senhor, o que nós precisamos é que o Senhor nos dê entendimento para discernir a voz do Senhor no meio de tantas vozes. E ao discernirmos a voz do Senhor em meio a tantas vozes, possamos simplesmente passar a ouvir a única voz que importa, que é a voz do Senhor. Então, Senhor, foca a nossa vida na Tua palavra. O que Jesus está fazendo aqui é fantástico. E então lhes abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Sim, e entender o centro das Escrituras, porque veja o texto a partir do versículo seguinte, 46. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Gente, eu falei isso para vocês várias vezes, muitas vezes eu falei isso para vocês. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder. O povo, o que Jesus está dizendo é: vocês não têm o que temer. Sabe por quê? Porque quando a gente entende o centro, quando nós entendemos o controle de Deus, quando nós entendemos que a morte de Jesus estava nos planos de Deus, e óbvio, a ressurreição também, nós começamos a olhar a história a partir de um outro prisma. E o povo que existe a partir da ressurreição não teme mais nem mesmo a morte, quanto mais uma pandemia. Nós somos o povo que vive a partir do poder e da história da ressurreição. Nós não tememos a morte. Nós não tememos a morte. Nós não tememos a morte. Porque a Bíblia diz que mesmo que morramos, nós seremos ressuscitados um dia. Nós cremos nisso e a partir dessa história, dessa crença, nós simplesmente podemos receber a paz de Deus que Deus quer derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Assim nós temos duas orações que precisamos fazer. Senhor, dá-nos entendimento para ouvir essa voz do Senhor. E a segunda oração é: dá-nos poder. Sim, nós precisamos orar isso. O texto termina: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder do alto. Deus dará a vocês paz. Deus dará a vocês entendimento. Deus dará a vocês o discernimento da vontade dele. E Deus dará a vocês poder. Então vão e vivam no poder da ressurreição. Uma das coisas mais complicadas nessa época de pandemia é quando a igreja de Jesus começa a andar de cabeça baixa como se ela fosse derrotada na história. Isso nunca vai acontecer com a igreja de Jesus. Simplesmente nunca. Nós podemos ser abalados? Podemos. Nós podemos sofrer algumas coisas? Podemos. Nós podemos passar por situações que nós não gostaríamos de passar? Sim, nós podemos. Mas é nesse aspecto que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos suportar todas as coisas porque Deus fortalece a nossa vida. Nós cremos no Senhor. Nós cremos na bondade do nosso Deus.
Deus está conosco. Deus, nesse exato momento, está dizendo para mim e para você: paz sobre vocês. Que tal comermos alguma coisa juntos? Paz. Olhem para mim. Eu sou real. Olhem para mim. Eu estou aqui. Toquem em mim. Vejam as minhas feridas. Da mesma forma que nós caminhamos dia após dia, até o dia em que todos nós seremos convidados a essa experiência, em que nós olharemos para o céu, veremos o céu se abrindo, e esse mesmo Jesus dizendo: paz sobre vocês. Vejam as feridas. Toquem em mim. E aí tudo será pleno, tudo será verdadeiro, e todas as coisas serão definitivamente transformadas para a glória de Jesus. Porém, essa não é apenas uma história futura. Essa história já acontece em nossa vida hoje. Esse poder de Jesus já está sobre a nossa vida hoje. Compreenda isso. Consiga discernir isso e viva no poder do Espírito ainda hoje. Um poder que pode e deve alcançar a minha vida, a sua vida e a nossa vida. A pandemia não vai vencer, a angústia não vai vencer, o temor não vai vencer, porque Jesus já venceu. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós louvamos ao Senhor, bendizemos o teu nome, em nome de Jesus.